quero trazer agora uma reflexão a respeito de um tema que você já conhece na Bíblia. A história bíblica é riquíssima em exemplos, lições e instruções para nós. Claro que precisamos entender o lugar e o valor da história bíblica. Eu quero falar sobre o Gideão. Gideão foi um jovem que estava, sem saber, sendo preparado por Deus para grandes coisas. Eu gosto sempre de acreditar no amanhã, crer naquilo que Deus vai fazer, ainda que o amanhã seja breve, mas eu quero ver pessoas se preparando, eu quero ver jovens puros, se reservando para um casamento verdadeiro ou para não se casarem aqui na terra, para servirem ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero ver irmãos lendo a Bíblia, se aprofundando no estudo e conhecimento das Escrituras sagradas. Eu quero ver irmãos em oração, numa vida de trabalho, dedicação, sendo fiéis, não perdendo tempo com passatempo, televisão e uma série de entretenimentos para poder se consagrar a Deus. Nós cremos que Deus é fiel. Na hora certa Ele vai mandar pessoas para você, Ele vai mandar portas se abrirem à sua frente, Ele vai dar oportunidades várias para você poder fazer aquilo que tem que fazer, se você se preparar. Esta é uma questão fundamental. O Gideão estava sendo preparado mesmo sem saber. A situação está relatada aqui em Juízes, no capítulo 6, quando começa dizendo o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, ou seja, desde o norte até o sul de Israel. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Que situação de opressão triste! Pois subiam esses povos com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra de Israel para a destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Interessante. Por que eles não clamaram antes, quando as coisas estavam melhores? Por que as pessoas não buscam a Deus quando tudo parece que vai bem na sua vida? Por que as pessoas não se consagram a Deus quando estão com saúde, quando estão na flor da juventude? Por que a pessoa não busca a Deus quando tem dinheiro, emprego, está tudo bem com ela? Por que as pessoas se distraem? O texto começa dizendo que Israel fez o que era mal, estava muito abençoado, mas fez o que era mal perante o Senhor. Eu fico sempre estarrecido ante a constatação de que a natureza humana é assim. Se tudo vai bem, as pessoas se acomodam e se afastam de Deus. Deveria ser o contrário. Quando tudo vai bem, você se aproxima de Deus para, no mínimo, agradecer. Mas não é assim que acontece. Quando o crente tem tudo de bom, ele se acomoda. É na dor que o crente busca ao Senhor. É apertado que o carro de boi canta, diz o ditado da minha terra. E as pessoas vão se consagrar a Deus quando não tem outra alternativa. Eu me lembro
daquele dito que no catolicismo as desventuras amorosas é que fazem as moças se consagrarem a serem freiras. Será que a natureza humana vai ser sempre assim? É preciso você perder tudo para você entender que Deus está chamando você? Será que é preciso você se dar mal, ficar reprovado em 3 vestibulares, como nosso irmão louvador Asaf Borba ficou reprovado em 3 vestibulares para ele entender que Deus estava chamando para o ministério de louvor? Será necessário que sempre o ser humano vai agir dessa maneira? Age mal quando tudo vai bem. Será que tem que ser sempre assim? Quando tudo está bem materialmente, as pessoas se acomodam, se afastam de Deus e vão para o pecado. Israel, pelo menos, fez assim, sempre assim. É muito triste. A época de Salomão foi uma glória na humanidade. E Salomão terminou os dias de uma forma horrível e deixou um legado muito triste para o seu filho sucessor, a divisão irremediável do país. Triste essa situação. Quando houve mais glória, foi quando eles mais pecaram contra Deus. Bem, aqui no capítulo 6 de Juízes, nós encontramos Israel fazendo o que era mal. Deus os entregou nas mãos dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Em geral, todos esses povos descendentes de Abraão. Parece uma ironia. Esses povos que foram inimigos figadais de Israel, agora nessa situação estavam em número muito grande, unidos entre eles para oprimir, escravizar, roubar e matar a Israel. Você sabe de quem é este ministério? Matar, roubar e destruir? Pois é, a Bíblia nos diz. E eles já estavam fazendo isso naquela época. Naquele ambiente de dor, para sobreviver, as pessoas tinham que trabalhar de noite, tentar produzir alguma coisa escondida e esconder aquelas coisas em buracos, cavernas, covas. Era um trabalho muito intenso para tentar salvar alguma coisa dos inimigos que vinham periodicamente e invadiam a terra. Será que você está vivendo uma vida assim? O devorador está acabando com tudo que você tem, seu filho está destruindo tudo que você construiu. Será que seu marido está desperdiçando o que você ganha, mulher? Será que você está numa situação assim em que inimigos, devoradores, os gafanhotos estão destruindo tudo o que Deus lhe deu? Pergunte a Deus por que isto. Entre outras razões, Deus estava querendo preparar um grande livramento. Naquela situação de angústia, foi forjado, na verdade educado e cresceu o Gideão. Era um jovem que se tornou laborioso, valente e muito dedicado ao trabalho. Ele não podia perder tempo. Será que é necessário isso acontecer ao Brasil? A dor, a calamidade, arrastões, assaltos, mortes, pragas, epidemias, dinheiro sumido, crise econômica, para o povo de Deus buscar ao Senhor? Senão o crente se acomoda e fica brincando de igreja, fazendo festinha e entretenimento religioso. Será que vai ser necessária a dor sobre o Brasil para se começarem a fabricar servos de Deus fiéis e valentes como o Gideão? Bem, a história de Israel é triste e essas respostas lá são evidentes. Será que são evidentes também para nós hoje no Brasil? Bem, o que aconteceu é que o Gideão estava sendo preparado pelo Senhor e ele não sabia. Na verdade, ele estava movido por um instinto de sobrevivência. Ele trabalhava demais e virava noites trabalhando por necessidade de sobrevivência. Mas naquilo,
Deus o estava preparando. Ele se tornou aquele líder destemido que Deus escolheu para, com apenas 300, promoverem a libertação de Israel dos seus inimigos midianitas. Deus estava preparando o Gideão. Eu quero deixar essa reflexão com você. Minha irmã, a sua situação é difícil? Então é Deus que está preparando você para uma vida espiritual valorizada. Meu irmão, você está sem horizontes na frente, a vida está apertada? Deus está preparando você. Você teve lutas na família, desventuras, tristezas na família? Deus está preparando você para uma obra muito grande. Creia nisto. O nosso Deus é Deus de milagres. Ele sempre é fiel, nunca entrega os pontos e não se rende ao inimigo. Quem está debaixo do tacão do inimigo, e às vezes é necessário por algum tempo, somos nós. Deus não. Ele nunca está debaixo do adversário. Creia nisso, Deus é fiel. Se é necessária a dor, é para você, para Deus não. Ele vai estar sempre disposto a estender a mão e fazer milagres acontecerem, mas ele precisa que você esteja na presença dele e se preparando. Se você não fizer isso por bem, talvez a dor e a calamidade vão ensinar você um caminho para fazer isso. Buscar a Deus de todo o coração, como o Gideão. Entenda essa situação, quebrante o seu coração diante de Deus agora, minha irmã, meu irmão.